Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa série dos homens, os 12 homens, que andaram com Jesus. E hoje, para começar, eu queria só fazer uma ilustração. Na obra A Divina Comédia, obra famosa da Idade Média, nós lemos sobre Dante. Dante é o autor da obra e também é o personagem principal, Dante Alighieri. E ele conta, é uma obra de ficção, é claro, mas ele conta como ele viajou pelo mundo espiritual. Ele foi levado, teve o privilégio de ter uma viagem pelo mundo espiritual, mas ele teve que visitar, antes de chegar ao céu, ele teve que visitar o inferno. E ele vai visitando o inferno. E a visão que Dante coloca é interessante porque moldou muito da cultura popular sobre a visão do inferno, do céu e de vários elementos que nós não conhecemos, porque a Bíblia não fala sobre eles. Mas a visão que ele tem é de 9 círculos, e ele vai descendo esses círculos. E cada um dos círculos existe pessoas condenadas e existe condenação para determinado tipo de pecado. Ele passa pelo primeiro círculo, ele passa pelo segundo círculo, passa pelo terceiro círculo, vai conversando com as pessoas que estão ali condenadas, e ele vai vendo, por que você está aqui? Aqui é o círculo dos que cometeram o pecado da luxúria. Aqui é o círculo dos que cometeram o pecado da avareza. E ele vai descendo, passa pelo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, até que chega no 9º. E é interessante que em todos os círculos ele vê fogo, ele vê o calor, segundo a descrição bíblica. Mas quando chega no último círculo, não é quente, só tem gelo. É um grande lago de gelo congelado. E os que estão lá, alguns estão só com a cabeça para fora, alguns estão totalmente congelados, e ele vai andando, e ele vai chegando no meio do último círculo. E no meio do último círculo, no meio do lago, existe a figura mais abjeta de todas. Congelado até a cintura está Satanás, preso também no gelo. E com suas grandes asas, ele constantemente está batendo. E a visão do autor é que parte do castigo de Satanás é ficar eternamente batendo suas asas para afastar o fogo dele. Mas com isso ele vive no gelo, congelado, preso, e todos que estão ali com ele também estão congelados. E Dante pergunta para o seu guia, quem é que está ali? E o guia vai mostrando, Satanás está ali, o que pode ser que está aqui? E Satanás é uma figura terrível e medonha, e ele tem 3 cabeças. E todos os que estão ali são condenados pelo mesmo pecado. E nas 3 cabeças de Satanás, existem 3 pessoas, cada uma numa boca. De um lado está Marco Bruto, do outro está Caio Cássio, e na cabeça do meio, o pior de todos, Judas Iscariotes. O último círculo do inferno é o círculo dos traidores. Satanás traiu a Deus e foi para lá. Bruto e Cássio traíram o general romano Júlio César e foram para lá. E o pior de todos, Judas Iscariotes, está lá, no centro de tudo, no pior lugar de todos. A figura de Judas é uma figura que envolta em mistério, a gente poderia dizer. Porque a gente não sabe tanto sobre ele, mas a gente sabe o suficiente para a gente ser alertado de que Judas não é sinônimo de boa coisa. Infelizmente, porque o nome Judas é um bom significado. Judas é uma variação de Judá. Judá é um dos 12 patriarcas. Judá é de onde vem Jesus, tribo de Judá. Mas Judas marcou para sempre o nome, como sinônimo de traição. Até hoje é comum falar um Judas ali, quando se refere a alguém que é um traidor. E o que a Bíblia nos ensina sobre esse homem que marcou tanto a história do mundo como sinônimo de traição? A Bíblia nos ensina algumas coisas sobre ele. Primeiramente, a gente vai pelo nome dele, Iscariotes. Judas Iscariotes é até usado para diferenciar do outro Judas. O coitado do outro Judas ficou até mais conhecido como Judas Tadeu, ou só Tadeu, porque Judas ficou muito manchado como nome de traidor. Mas Judas Iscariotes era filho de Simão Iscariotes. Então, isso nos faz imaginar algumas coisas sobre quem ele era. Primeiramente, Iscariotes provavelmente é uma referência à cidade de Quiriote, que ficava no sul da Judéia. Iscariote seria homem de Queriote.
então é possível que a família de Judas viesse do sul da Judéia. Nós vimos que os 12 apóstolos, todos eles eram eram da região da Galileia, no norte de Israel. A Judéia ficava ao sul. Por conta disso, talvez Judas, ou nem Judas, talvez só a família dele, fosse de origem da Judéia. Ele talvez fosse de lá, mas pelo fato do seu pai se chamasse Simão Iscariotes, talvez só o seu pai fosse de lá. Em todo caso, ele mora na Galileia, e o que nós vemos sobre ele é que Judas, assim como os outros 11 apóstolos, ele acompanhou Jesus desde o início do seu ministério. Porque esse era um dos critérios para ser apóstolo. Aqueles que acompanharam Jesus do batismo até a sua ressurreição. Esse é o critério até depois para eles escolherem o sucessor de Judas. Mas Judas, então, ele acompanha Jesus desde o começo do seu ministério. Judas, assim como os outros, teve o privilégio de ver Jesus fazendo sinais, milagres, maravilhas. Judas teve o privilégio de andar com Jesus por cerca de 3 anos. Judas fez parte do seleto grupo dos 12. Ele está em todas as listas dos apóstolos. Por exemplo, Marcos no capítulo 3. Marcos no capítulo 3, verso, acho que é 13. Isso, Marcos 3, 13. Vai dizer o seguinte: depois subiu ao monte, Jesus, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar, e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O que é interessante do relato é que diz que Jesus chamou para junto dele aqueles que ele quis. No relato de Lucas vai dizer que Jesus passou a noite inteira orando antes de decidir quem eram os 12 que ele chamaria, porque um grande grupo acompanhava Jesus. Judas não foi escolhido por acaso. Judas foi escolhido por Jesus a dedo para estar junto dele. E o que é interessante é que os autores dos evangelhos já nos dão spoiler no começo, já falam, Judas foi quem o traiu. A gente já sabe que Judas vai trair Jesus na história. Mas é interessante que Judas, à primeira vista, é que nós já sabemos quem ele é. Mas na visão de todos, ele é um dos 12. Ele faz parte do grupo seleto. Ele faz parte daqueles que andam com Jesus. Ele faz parte daqueles que estão próximos a Jesus. Se você quer chegar em Jesus, você precisava passar pelos 12. E Judas estava entre eles. É interessante que nós lemos que Judas, no capítulo 6 de João, por exemplo, João capítulo 6, nós lemos sobre a multiplicação dos pães. E depois da multiplicação dos pães, Jesus alimenta a multidão vai até Jesus, a multidão quer coroar Jesus como rei, a multidão acha que Jesus é o Messias, na visão deles, de fato era o Messias, só que na visão deles, daquele que iria derrubar Roma, iria instaurar o império judaico ou alguma coisa do tipo, ia restaurar a glória de Israel. A multidão está empolvorosa. E aí Jesus faz um discurso extremamente duro, falando que apenas quem comer da sua carne e do seu sangue teria parte com ele. As multidões ficam chocadas, e nós lemos a partir do verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando toda a multidão abandona Jesus,
os 12 permanecem e Judas permanece. Judas era uma figura que, pelo menos num primeiro momento, parecia extremamente leal a Jesus. Andava com ele desde o começo. Foi escolhido por Jesus para estar com ele. Ouviu os ensinos que ninguém mais ouvia. Testemunhou coisas que ninguém mais testemunhou. Recebeu a chance de ir embora e permaneceu junto com os outros. Ao mesmo tempo, Judas também participou do ministério de Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele também atuava ao lado de Jesus e dos outros apóstolos. Nós vemos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versos de 1 a 6. Jesus dando instrução aos 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis pelo caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. E ainda em Lucas, no capítulo 10, quando Jesus envia não só os 12, mas os 70 discípulos que andavam mais próximos a ele. A partir do verso 17, diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O que é interessante nisso tudo? Judas pregou o evangelho. Judas foi um missionário. Judas expulsou demônios. Judas fez sinais. Judas curou pessoas. Judas era tão discípulo de Jesus, aparentemente, como os demais. Judas fez talvez mais do que eu e você faremos um dia no ministério de Jesus. Ele andava, imaginem a situação, que eles andavam em duplas, né? A dupla de Judas, falam que é um dos últimos lá, acho que era Simão Zelote era a dupla de Judas. Imaginem os dois andando de casa em casa e falando: creiam, porque o Messias já veio. Chegou a salvação, chegou Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. Expulsavam demônios, curavam pessoas, faziam sinais. E Judas estava lá, fazendo tudo o que os outros faziam. Judas teve um ministério bem ativo nos 3 anos em que ele andou com Jesus. E Judas tinha tamanha confiança do grupo, Judas era tão bem quisto pelo grupo todo, que João, no capítulo 12, vai dizer que ele era o responsável ainda pela bolsa de dinheiro. Alguém tinha que cuidar do dinheiro e era Judas. Isso é algo impressionante, porque normalmente quando a gente escolhe alguém para cuidar do dinheiro, a gente escolhe alguém que seja responsável e alguém que saiba fazer conta, pelo menos. Na igreja, quando a gente vai escolher o tesoureiro, o cargo de tesoureiro é um cargo extremamente disputado pelas pessoas que não querem ser tesoureiro, porque dá muito trabalho. Ninguém quer ser tesoureiro. Louvado seja o Senhor por aqueles que se dispõem. Porque é um trabalho difícil. É um trabalho que exige confiança, que exige responsabilidade. E quem foi o escolhido dentre os 12? Judas. Judas era aquele que administrava o dinheiro do grupo. As ofertas que eles recebiam, mantimentos. Se duvidar, era até ele que ia nos lugares comprar coisas, fazer negócios, porque era ele que estava cuidando do dinheiro. Mas tudo isso que nós lemos sobre Judas era apenas a aparência. Era apenas aquilo que ele aparentava para os outros. E nós lemos então que Judas, em algum momento, decidiu trair Jesus. Como nós já vimos, na visão de Dante, o pior dos pecados. E na visão de muitas pessoas também uma das piores coisas mesmo. Muito a gente consegue perdoar, mas traição é uma coisa difícil. Um amigo que nos trai, um companheiro, um irmão. Tantas famílias já foram desfeitas, casamentos, por causa de traição. Traição é uma coisa difícil. E Judas decide trair Jesus. Provavelmente não foi uma decisão repentina.
Normalmente o pecado, ele não chega de uma vez. Ele vai nos enredando. Judas não acordou num dia e estava pregando sobre Jesus e no dia seguinte ele pensa, quer saber? Eu vou trair esse homem aqui. Ao longo do ministério de Jesus, Judas pode ter passado por algumas frustrações das suas expectativas. Talvez como os outros apóstolos, ele esperava que Jesus seria aquele rei terreno que iria derrubar Roma. Mas Jesus foi mostrando pouco a pouco que ele não era esse tipo de rei. Isso é uma possibilidade. Enquanto os outros discípulos foram sendo transformados, Judas foi sendo endurecido no seu coração. Nós não sabemos exatamente, mas o certo é que ele de fato estava cada vez mais endurecido. Em João capítulo 12, mais uma vez, nós vamos ser expostos a um pequeno vislumbre de quem era Judas antes da traição. Que nem eu falei, os apóstolos, a gente não recebe muitas descrições sobre quem eles eram. Mas em João no capítulo 12, o contexto é o contexto que nós vimos até semana passada. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E por conta disso, foi feita uma festa. Lázaro estava comemorando que estava vivo, as irmãs de Lázaro estavam comemorando que ele estava vivo. Eles reuniram todas as pessoas, estavam louvando o Senhor pela vida de Lázaro, pelo milagre que Deus havia feito. Um milagre dos mais impressionantes de Jesus, trazer alguém de volta à vida, ainda mais depois de 4 dias morto. E nós lemos uma passagem que está registrada em todos os evangelhos. Não, todos não, mas em quase todos os evangelhos. Que é João capítulo 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram depois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que dela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. É interessante que a gente vai ler em João, em outros textos, que Jesus sempre soube que Judas o trairia. Jesus não foi pego de surpresa por Judas. Aqui nesse momento, Jesus já sabia do coração de Judas. Os outros discípulos não. Os outros discípulos, diz os outros evangelhos, até concordaram com Judas. De fato, por que desperdiçar? Valia 300 denários. 300 denários é o equivalente a 1 ano de salário. Alguém já pensou gastar 1 ano de salário num perfume? E depois jogar esse perfume no pé de um homem? Era assim, um desperdício terrível. E era essa a visão que Judas passou para os outros. E observem como Judas tinha influência no grupo. Porque ele falou e os outros concordaram. Mas Jesus trouxe uma leve repreensão que podia ser dura. Mas aqui, o que aparece é que a intenção de Judas não era piedosa. Não era um verdadeiro cuidado com os pobres. É que 300 denários, ele poderia tirar uns 30 para ele que ninguém ia nem perceber. A intenção de Judas era torpe. E isso já é uma das coisas que Judas mostra que nós devemos nos atentar. Quantos de nós podemos muitas vezes disfarçar motivações pecaminosas com uma roupagem piedosa? Quantos de nós não podemos dizer que fazemos algo por causa do amor, mas na verdade a gente só quer mascarar a nossa preguiça e o nosso pecado? Ou que fazemos alguma coisa em nome da ordem e da verdade, mas estamos apenas mascarando um orgulho e um desejo de poder? Quantos de nós não podemos até ter um discurso como o de Judas, de amor pelos pobres, mas a gente só quer ser visto pelos outros? Quantos líderes não estão espalhados por aí, usando o nome de Cristo, mas na verdade suas motivações são apenas avarentas, gananciosas, torpes e exploradoras de pessoas? Aparentemente tudo bem, mas por dentro, aqui Judas já deixou demonstrado que o seu coração já estava no lugar errado. Logo depois desse episódio,
é quando Judas vai conversar com os sacerdotes para entregar Jesus. E ele combina de entregar Jesus, conspira de entregar Jesus por um valor até baixo, 30 moedas de prata. Não era um valor exorbitante, era um valor, digamos assim, razoável para uma transação. E ele negocia Jesus por tão pouco. E ele então, Judas era esperto, ele começa a buscar uma ocasião em que ele poderia entregar Jesus. Porque ele sabia, ele andou com Jesus 3 anos, ele sabia como a multidão era aficionada por Jesus. Ele sabia que se tentassem prender Jesus à luz do dia, causaria um tumulto. E os sacerdotes também. Por isso que os sacerdotes precisavam de alguém. Porque os sacerdotes não andavam, não tinha rede social, não tinha localizador. Jesus não ficava postando onde ele estava em cada momento. De repente ele sumia e ninguém sabia onde ele estava. Era assim que as coisas funcionavam. Então eles precisavam saber onde nós vamos poder encontrar Jesus, onde não tem uma multidão, e onde a gente não cause barulho, e a gente possa prender e fazer o que precisar. Eles sabiam que eles precisavam de alguém próximo. E eles nem precisaram procurar. Judas foi até eles. E Judas faz toda a combinação. E então ele passa a observar qual seria o melhor momento. É a última semana de Jesus. Ele está em Jerusalém. A Páscoa se aproxima. Jesus está no templo confrontando todo o erro, todo o pecado, tudo que está acontecendo. E ele então continua buscando de alguma forma entregar Jesus. E ele vai observando. E o que é interessante em tudo isso é que, mesmo sabendo de tudo, mesmo que Jesus soubesse de tudo, Jesus foi amoroso com Judas. Jesus foi cuidadoso com Judas. Quando nós lemos em João capítulo 13 que Jesus lava os pés dos discípulos, Judas está ali. Judas está recebendo uma honra que ele não merecia. Nenhum dos discípulos merecia. Mas Judas era pior ainda. Pedro se espanta e fala: Senhor, não vai lavar os meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro então lava a cabeça, lava tudo. Ele falou: Pedro, você já está limpo. Todos vocês estão limpos. Na verdade, menos um. Jesus sempre soube. Jesus sempre soube que Judas era o traidor. E acontece uma coisa que Jesus então ele anuncia para os discípulos que um deles iria traí-lo. E o choque, então, foi generalizado. E Mateus 26, Mateus 26 não. Mateus 26, 20, verso 20, mostra algo terrível de Judas mais uma vez. Mateus 26, 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Judas já tinha combinado a traição. Judas, nessa hora, foi completamente dissimulado. E fingiu que não sabia o que estava acontecendo. Mas observe uma coisa interessante. Jesus fala: um de vocês vai me trair. Ninguém olha para Judas. Tinha que ser ele. A gente já sabia que isso ia acontecer. Todos ficam espantados. Todos começam a se perguntar: será que sou eu? Será que sou eu, Senhor? Judas entra na onda e fala: será que sou eu também? Isso nos mostra mais uma vez como Judas era completamente igual aos outros. Ninguém desconfiava dele. Ninguém olhava para ele e pensava que ele era algo diferente. Ninguém olhava para ele e pensava que ele era menor que os outros. Na verdade, ele talvez fosse até mais bem visto, uma vez que ele cuidava do dinheiro. Ele enganou muito bem. E é só no final que os próprios outros vão ter o choque de perceber quem Judas realmente era. Crianças que estão aqui, vocês que estão aqui na frente, vocês já assistiram Frozen? Provavelmente, né? Acho que o mundo inteiro assistiu. Vocês lembram que no começo do filme aparece o príncipe Hans. E ao longo do filme inteiro, parece que ele é um cara legal. As pessoas confiam nele. Todo mundo confia nele. E quando chega no momento decisivo, ele se revela um traidor. Judas foi pior que ele. Um traidor pior que ele. É dessa forma que Judas tratou Jesus. Jesus tão pacientemente tratava Judas
que quando Judas chega com a comitiva para traí-lo, Jesus ainda chama de amigo e fala: amigo, o que você veio fazer? E não é num tom de ironia, é num tom de uma linguagem afetuosa. E Judas responde com um beijo. A traição de Judas foi tão vil que ele usou um sinal de afeto para entregar Jesus. É interessante que Jesus também era um homem tão comum que os soldados nem sabiam quem ele era. Precisou que Judas identificasse. Mas Judas o trai com um beijo. E Jesus é levado e parte para a crucificação. Mas diante de todo o quadro, de tudo que está acontecendo, de repente alguma coisa acontece com Judas. E ele é tomado pelo remorso, tomado pela culpa. Ele percebe que o que ele havia feito foi algo terrível. Mas ele não se arrepende, porque ele não vai buscar a Cristo. Ele resolve tentar solucionar o problema por ele mesmo. Ele fala: eu preciso dar um jeito no que eu fiz. Quantos de nós não tentamos resolver as coisas do nosso jeito? Judas pega as 30 moedas de prata, vai até o sacerdote e fala: eu não posso ficar com isso, eu traí sangue inocente. E os sacerdotes, como bons exemplos do pecado, respondem: isso não é problema meu. É assim que o pecado nos trata. Você pecou? Isso não é problema meu. Encare as consequências. Judas então joga as moedas no templo e vai embora. E diz o texto que ele então vai, não aguentando a culpa, tentando ainda de alguma forma espiar o seu pecado, ele se mata, enforcado. Sobe numa árvore, pendura e morre. E a coisa é tão trágica que o livro de Atos vai falar que depois, juntando as duas histórias, aquele galho se partiu, ele se espatifou no chão e as suas entranhas ficaram espalhadas pelo campo. Provavelmente depois devoradas por animais. Esse foi o fim trágico de um homem que esteve tão perto de Jesus e ao mesmo tempo tão longe. Ele tenta, de alguma forma, aliviar a sua culpa. Mas ele não consegue, porque o único que pode nos livrar da culpa é Cristo Jesus. Aquele que esteve ao lado dele por mais de 3 anos era aquele que poderia solucionar o seu problema. E mesmo assim, ele não se volta para Jesus, porque o seu coração estava endurecido. Pode parecer uma coisa meio absurda, mas quantos de nós, diante do pecado, em vez de nos voltarmos para Jesus, a gente tenta, de alguma forma, espiar o nosso pecado. A gente tenta, de alguma forma, compensar o nosso erro. Eu sei que eu já fiz isso quando era mais novo. Antes de entender plenamente a graça que me alcançou, de alguma forma eu pensava: eu pequei, não, vou fazer um jejum, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais. Talvez a gente não seja tão consciente, mas de alguma forma a gente quer o favor de Deus por nós mesmos. A gente quer aliviar a nossa culpa por nós mesmos. A gente quer expiar os nossos pecados por nós mesmos. E não é à toa que surgiram ao longo da história penitências e outras coisas do tipo. E a gente acha que de alguma forma a gente vai conseguir, como Judas. Mas o destino é ser cada vez mais sufocado pelo pecado até a morte. A vida de Judas nos ensina tantas coisas. E algumas para a gente guardar para nós. Primeiro, já começando pelo fim, não tente expiar o seu próprio pecado. Não tente se livrar da culpa por si mesmo. Não tente aliviar a dor do seu erro com base nas suas forças. Volte-se para Cristo. Apenas Cristo Jesus pode te livrar da culpa. Apenas Cristo Jesus pode te livrar do pecado. Apenas Cristo Jesus pode te trazer a paz. Se você pecou, vá para Cristo. Não tente resolver por si mesmo. Você vai sufocar. Volte-se para Cristo Jesus. Outra coisa, como está o seu coração? Você está aqui perto de todos nós, mas ao mesmo tempo está longe de Cristo? Você vem aqui na frente, e às vezes você pode orar aqui na frente,
Às vezes você pode cantar aqui na frente, tocar aqui na frente, pode pregar aqui na frente, pode aconselhar os outros contra o pecado, mas o seu coração está sendo tomado por esse mesmo pecado que você adverte. Como está o seu coração? Se volte para Cristo. Judas esteve ao lado de Jesus e não aproveitou que estava ao lado de Jesus. Você está aqui hoje. Não desperdice essa oportunidade. Volte-se para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Não endureça o coração, mas creia no Senhor Jesus. Entregue sua vida para Ele. Confie nele. Não há pecado tão terrível que Jesus não possa perdoar. Ele morreu na cruz justamente por isso. Para que você saiba que não existe culpa tão grande, pecado tão grande, maldade tão grande, que não possa ser perdoada. Porque Ele falou, está consumado. Não existe mais pecado, condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Volte-se para Ele. E lembre-se também, uma coisa que diante dessa história tão terrível pode nos assustar. Será que Deus perdeu o controle? Nunca. Jesus em todo o tempo esteve no controle da situação. Foi Jesus quem chamou Judas. Jesus várias vezes alertou, um de vós é diabo, um de vós não está limpo, um de vós vai me trair. E entrava por um ouvido de Judas e saía pelo outro. O Senhor tem total controle da situação. Ele fala, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. O Senhor Jesus esteve no controle de tudo. Então, mesmo diante das situações que possam parecer mais terríveis, e essa foi a situação mais terrível que já existiu no mundo, o Filho de Deus ser traído e morto, não existiu nada pior do que isso. Jesus estava no controle. Jesus está no controle da sua vida. Jesus está no controle da sua vida, mesmo diante das calamidades, mesmo diante do erro, mesmo diante do pecado. E Ele sempre oferece a sua destra para te levantar. Confie em Cristo Jesus e saiba que Ele não perdeu o controle. Jamais. E Ele jamais perderá o controle. O Senhor Jesus é aquele que está conosco em todo o tempo. A questão é, nós também estamos com Ele? Nós estamos junto dEle? O nosso coração está nele? Que nós estejamos, meus irmãos. Existe vida abundante em Cristo Jesus. Existe graça abundante em Cristo Jesus. Existe um amor que permite até mesmo que Judas ande ao lado. Mas existe um amor que dá a vida pelos seus próprios amigos, como Jesus fez. Ele deu a vida por nós. Confiemos nele, nos entreguemos a Ele. Sejamos salvos, perdoados, purificados. Aprendamos, infelizmente, com a triste história de Judas. Mas aprendamos que existe um caminho melhor. Existe um caminho de vida. Existe um caminho de lealdade ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, agradecemos, Pai, pela Tua bendita palavra. Agradecemos porque o Senhor é o Deus de misericórdia, graça e bondade. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente entregar o nosso coração ao Senhor. Que não estejamos, ó Deus, andando perto de Ti, fisicamente, mas tão longe em nosso coração. Quebranta-nos, purifica-nos e nos abençoa, Deus, para que possamos confiar naquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que tem poder para nos salvar, aquele que tem poder para nos perdoar, Cristo Jesus, o nosso Senhor. No nome dele é que oramos. Amém.